diferença de tirar uma foto e de criar uma foto. No vídeo de hoje você vai aprender um pouco mais a mexer na câmera do seu celular e, consequentemente, você vai aprender a mexer em qualquer outra câmera, seja ela profissional ou semiprofissional. E só depois que você aprender o que eu vou te ensinar hoje é que você vai se sentir dominando a fotografia de uma maneira que possibilite não só tirar uma foto, mas de criar uma foto. E é só no final desse vídeo que eu vou te dar uma dica que você vai ter nas mãos a receita de bolo que um fotógrafo usa para fazer uma foto incrível. Então fica até o final. Meu nome é Mônica Góes, eu sou pós-graduada em fotografia e esse vídeo de hoje é o segundo de uma série de fotografia para iniciantes. Um verdadeiro curso de fotografia. E em todo curso de fotografia, o que você aprende logo no começo? Um monte de coisa difícil que ninguém merece. E hoje eu vou ensinar isso pra você. Mentira, não é um monte de coisa difícil não. E você já sabe, né? Mesmo que fosse difícil, quem vai te ensinar sou eu. E se você me acompanha aqui já no canal, você sabe muito bem que eu deixo tudo muito mastigadinho, muito fácil de aprender. Comenta aqui embaixo se não é verdade isso. Se você não aprende muita coisa aqui comigo de uma forma bem mais fácil. E já deixa seu like, hein? E se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque aqui você aprende tudo de uma forma muito mais fácil. Fotografia é desenhar com a luz, gravar com a luz. E assim, da mesma forma que a gente não enxerga se um lugar estiver totalmente escuro, a fotografia também não acontece se não tiver luz. E a luz tem aquela coisa da velocidade. Ela é meio aceleradinha, sabe? E a primeira coisa bem fácil que você vai ter que decorar é a velocidade da luz. 299.792.458 metros por segundo. Tô zoando, não tem que decorar a velocidade da luz não. Mas em toda câmera tem uma paradinha lá que abre e fecha e faz até aquele barulhinho lá. E isso se chama obturador. Como eu já falei no outro vídeo, quando eu falar obturador, você vai lembrar de velocidade. A gente fala velocidade do obturador. E é a velocidade que abre e fecha essa cortina. Aí, essa velocidade, ela já tá automática aí no seu celular, porque ele já tem um modo automático já de calcular em cada ambiente qual é a velocidade mais ideal para aquele momento. E não só no celular, né? Em qualquer câmera profissional, semiprofissional, tem essa coisa de ter uma opção ali no automático. A diferença é que nas câmeras profissionais, assim, eu acho mais fácil, porque tem opções também semiautomáticas que são bem mais fáceis de mexer nessas funções. Uma hora você tem que pensar em adquirir uma câmera profissional ou semiprofissional para entender o que eu tô falando. Você já percebeu que quando você está num ambiente assim à noite, você vai tirar uma foto com o seu celular, esse barulhinho, ele fica mais lento? Não sei se é todo celular que acontece isso, né? De repente, não sei se o seu tem, mas tenta observar no seu ou no celular de outra pessoa. Quando você vai tirar uma foto num ambiente com pouca luz, faz um barulhinho bem devagar. Não faz esse tá, faz tá, tá. E por que isso acontece? Porque quando o ambiente tem baixa luz, esse obturador, que é essa cortina que abre e fecha, vai ter que abrir de uma forma mais lenta para dar mais chance para entrar mais luz, senão a foto vai ficar um breu. Então é para isso que serve o obturador. Você aperta lá para tirar a foto, daí abre a cortina, faz aquele barulhinho lá, espera entrar a luz e fecha essa cortina e dessa forma você consegue fazer uma foto. E qual é o objetivo de entender isso se isso já está tudo automático ali no celular? Pois é aqui que começa a aparecer a diferença entre tirar uma foto e criar uma foto. Porque para tirar uma foto, qualquer um pode tirar uma foto. É só você pegar o celular, clicar, pronto, tá tudo automático ali, você tirou a foto, qualquer um tira uma foto. Agora, criar uma foto requer um pouco mais. E existem situações em que o automático da câmera ele não dá conta. Então precisa de uma inteligência maior que aquela inteligência ali programada na câmera. Precisa da sua inteligência. Daí você vai tirar, por exemplo, uma foto à noite e daí o automático do seu celular já entende ali que é pouca luz, então ele vai fazer
essa velocidade do obturador ser mais lenta e logo vai mostrar uma mensagem para você assim, segure firme o seu celular. Assim, não sei, né? Depende do celular. Não sei se a tecnologia aí do seu celular é tão avançada ou se não é tão avançada assim. Se não for muito avançada, não vai avisar nada não. Mas mesmo assim, você tem que segurar firme o celular, tá? E por que tem que segurar firme o celular? Porque o obturador, essa cortina, vai ter que abrir e fechar de forma mais lenta e com essa demora toda, até a sua própria respiração de estar segurando o celular, já pode influenciar nessa coisa de mexer e deixar uma foto meio tremida. Você já deve ter percebido aí no seu celular, de repente, alguma foto tremida que você fez à noite. Às vezes o seu celular tem estabilizador, o que ajuda nisso. Mas com o tempo você vai vendo que essa coisa da foto sair tremida, ela também influencia na questão dessa percepção de qualidade da foto, de nitidez da foto, de foco. Porque uma foto um pouco tremida, às vezes é vista como uma foto com baixa qualidade. E a foto, às vezes, pode sair tremida por outros motivos também. Não é só porque você se mexeu, mas de repente o assunto fotografado se mexeu naquele momento e daí fica a foto um pouco borrada, assim, um pouco tremida. Por quê? Porque a velocidade automática ali da sua câmera não entendeu que naquela situação ali, que de repente tem uma criança pulando, iria precisar de uma velocidade do obturador um pouco mais rápida para congelar aquele momento e para não sair tremido. Porque senão, né, tem que estar tudo paradinho, igual quando tirava foto antigamente, que ninguém podia nem piscar, nem se mexer, senão já vai estragar a foto. Não, não é assim. O assunto que você vai fotografar pode estar se mexendo e ele pode também sair ali na foto bem congelado, bem paradinho, sem sair um borrão. E daí você olha as fotos do seu celular e vê algumas assim nesse sentido, e daí você fala, o meu celular não tem muita qualidade, as fotos não saem com muita qualidade. E nem é isso, nem é que o seu celular não faz foto com qualidade, é porque você não tem conhecimento sobre esse obturador. Aí você começa a entender, por exemplo, que a nitidez até de uma foto, ela tá ali nos mínimos detalhes. E um desses mínimos detalhes é essa velocidade desse obturador ser condizente com a situação ali que está sendo pedida. Então, o obturador algumas vezes tem a ver com nitidez, com foco, com impressão de qualidade na foto. Fora que, antes de tudo, o obturador tem a ver com a quantidade de luz que entra na foto, tá ligado? Às vezes você vai lá tirar uma foto e você vê que tá muito bem iluminado, tá ótimo, mas daí você tira a foto e na foto fica um pouco escuro, e você fala, ué, mas tô olhando aqui, não tá tão escuro assim. Isso porque, novamente, o automático ali da velocidade do obturador não foi condizente com o que você estava ali querendo. E o obturador tem a ver também com fotos incríveis, que não é qualquer um que consegue fazer. Coloca aí no Google, fotos com velocidade baixa. Olha isso. Qualquer um faz uma foto dessa? Não. Só quem sabe sobre velocidade de obturador. E vamos ver aqui mais para baixo. Olha que massa essa foto. Vamos ver mais fotos aqui. E olha uma foto dessas. Que massa fazer uma foto dessas, hein? E coloca aí também fotos com velocidade alta. Olha que legal uma foto dessas. Por que não é qualquer um que faz uma dessas fotos? Porque não é qualquer um que sabe sobre velocidade de obturador. Olha que massa essas fotos. Para realmente fazer fotos assim, você vai precisar saber das 3 palavras que eu falei no vídeo anterior. Eu vou deixar o card aqui, se você não assistiu, depois que acabar esse vídeo aqui, assiste lá e tenta entender o que são essas 3 palavras. Para você mexer nesse obturador e tirar ele desse modo automático, é necessário que o seu celular, ali nas configurações da câmera, tem uma opção de poder alterar isso daí. Tem um canal aqui no YouTube que eu já falei em outro vídeo aqui, que se chama Dudu Rocha, que ensina tudo o que tem nas configurações do seu celular. O Dudu Rocha é um canal de tecnologia e lá você vai encontrar muita informação muito útil para você aprender a mexer direito no seu celular. Lá tem informações sobre diversos celulares. Depois que você assistir esse vídeo, coloca aí no YouTube Dudu Rocha e dá uma olhadinha lá para ver se tem também algumas informações sobre o seu celular. Pode ser que no seu celular tenha aquele modo Pro. Ou se não tiver, você pode também baixar um aplicativo que seja similar a esse modo Pro, que deixa você mexer nas configurações da câmera de uma forma manual e tirar essas coisas automáticas. Então esse obturador ali nesse modo Pro, nas configurações da câmera ou nesse aplicativo que você for baixar, vai ser representado pelo número 1,
dividido por um outro número, que ele tá falando assim, que é 1 segundo dividido por tanto, né? 1 por 2, tipo assim, meio segundo, né? Então significa que a velocidade desse obturador foi feita em meio segundo, ou 1 dividido por 3, 4, 1000, até acabar a sua vida tem número lá para ser dividido. Ou pode ser que esse obturador seja um pouco mais lento, então deve ser representado pelos segundos, 1 segundo, 2 segundos, 30 segundos, também tem várias opções, depende aí de cada celular. Mas, como eu falei pra você, você tem que saber as outras duas coisas lá, né? São 3 palavras, então você tem que saber um pouco do ISO e um pouco também do diafragma. Porque se você tentar mexer aí no obturador e você mexer só nele, você vai perceber que a sua foto vai ficar um pouco mais escura ou um pouco mais clara. Porque não dá pra mexer numa coisa só separada assim. Então, se você achar esse obturador aí no modo Pro do seu celular, ou no seu aplicativo, ou nas configurações aí da sua câmera, e você for alterar essa velocidade desse obturador, você vai perceber que a foto vai ficar mais escura ou mais clara. Daí, tipo assim, uma dica rápida, só um quebra-galho para você conseguir pelo menos testar alguma coisa aí, é você ver se tem ali uma opção escrito ISO. E daí, nessa opção do ISO, você vai contrabalanceando assim. Se a foto for mais escura, bota o ISO para um lado, e daí você vai conseguir chegar numa luz ali mais ideal para fazer uma foto. Essa é só uma dica rápida, assim, para quebrar um galho aí. Depois, nos próximos vídeos, eu te ensino certinho por que acontece isso tudo. E eu vou agora te dizer a dica final. Mas se você quer realmente aprender como tirar fotos profissionais com o celular, eu vou deixar um link aqui na descrição de um curso de fotografia online que eu indico e que vai poder fazer com que você tenha todo esse conhecimento de uma forma muito mais rápida. E tem também aqui abaixo uma opção aqui nos botões do YouTube mesmo, escrita Valeu Demais, que é uma opção onde você pode contribuir com esse canal. Tem valores R$1, R$2, R$5, R$10. Se esse conteúdo estiver fazendo diferença para você e você sentir que tem que contribuir, pode ficar à vontade em contribuir. E agora, para finalizar, a dica final existe uma coisa nas fotos que se chama EXIF, que são as informações ali, os detalhes da foto. Então, nessas informações, você consegue ver a receita do bolo, cada ingrediente que foi usado ali para aquela foto ser feita. E ali você consegue ver também qual velocidade do obturador foi utilizada para aquela foto sair daquele jeito. No seu próprio celular é bem provável que tenha essas informações também. Quando você clica na foto ali e, sei lá, dá uma apertada nela e daí aparecem as informações dos detalhes, o nome da foto, o tamanho da foto. Ali você também pode ver quais as configurações automáticas aí que o seu celular usa para colocar ali em determinada foto, sei lá, você fez uma foto de dia, daí às vezes ele usa uma forma automática de velocidade de obturador para aquela foto de dia e uma outra velocidade para uma foto de noite. Então você pode dar uma olhadinha e ver em cada celular qual é essa velocidade usada pela própria inteligência do seu celular. Mas enfim, o mais interessante é você pegar foto de profissionais indo assim em sites de fotógrafos mais voltados para fotógrafos profissionais ou aplicativos voltados só para fotógrafos, né? Você pode entrar nesses sites e olhar lá na foto, na configuração ali no EXIF da foto, cada informação sobre o que ele usou para fazer aquela foto. Então tem um aplicativo que é muito usado pelos fotógrafos que se chama Flickr. Se você dá uma olhadinha, eu vou mostrar aqui no celular para você, é esse daqui, ó. Então você pode ter acesso, é só fazer um login, que daí você já tem acesso, e daí você entra e vê as fotos dos profissionais. Por exemplo, aí você acha aí uma foto que você gosta, aí você vem nesse aqui de informação e tá aqui, ó, velocidade do obturador 15 segundos aqui nessa parte, ó, 15 segundos. Ou seja, para fazer uma foto dessa, super incrível, com um raio caindo, ele precisou deixar 15 segundos nessa velocidade do obturador. Aí, por exemplo, uma foto aqui, ó, de um beija-flor, né? Você vê que a asa não tá tão parada, ficou um pouquinho tremida, mas assim, para você conseguir fazer uma foto assim, que ele tá bem focado aqui no beija-flor, você vem aqui nas informações e você consegue ver, ó, que foi 1 segundo dividido por 500, então foi uma velocidade bem rápida para pegar essa informação. E aí você vai vendo aqui, ó, esse tipo de foto aqui que é bem clássico também, ó, e daí você pode dar uma olhadinha aqui nas informações, você vê, ó, 25 segundos de obturador aberto, ficou 25 segundos parado ali para conseguir fazer uma foto desse tipo, tão conhecida, né, mas não é qualquer um que faz, ó, várias fotos desse tipo, né. Aí tem também assim, ó, quando você vai fotografar uma cachoeira, né, que tem esse efeito que é o véu, que a gente chama véu de noiva, que é esse efeito em que a água fica assim, tá vendo? Ela não fica
congeladinha, mas ela ficou esse efeito muito top. Então, nessa foto foi usado, ó, aqui, ó, o obturador 1x4. Então, ou uma foto assim, ó, bem paradinha, vamos ver quanto que foi usado, ó, nas informações daqui. 1 por 3.200 de velocidade. Então, é isso daqui. Então, por aqui você vai tendo uma noção maior de como tirar fotos profissionais com o celular, aprendendo justamente com os fotógrafos profissionais, olhando cada foto e vendo qual foi a receita utilizada ali para fazer uma foto desse tipo. Mas esse foi só um ingrediente dessa receita de bolo, porque eu vou ter que continuar te ensinando nos próximos vídeos, porque esse vídeo aqui já ficou enorme. Então continua assistindo essa série sobre fotografia para iniciantes, com o título aí, Fotografia para Iniciantes, curso de fotografia para iniciantes. Eu vou fazer uma playlist e daí você vai assistindo vídeo por vídeo dessa série. E eu só vou continuar essa série se você deixar um comentário aqui embaixo. Então deixa o seu comentário aqui. E se você ainda não curtiu esse vídeo, curta e compartilha esse vídeo também com quem você sabe que gosta de fotografia. Eu vou deixar essas duas opções de vídeo para você assistir e aprender ainda mais. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.